Olá, cursista! Chegamos na nossa última aula da aplicação do Design Thinking para a criação de emendas de eletiva. O último passo do Design Thinking é a análise e evolução do produto ou serviço criado. Então, no caso de criação de um produto, seria realmente testar esse produto com o consumidor, fazer os últimos ajustes antes de lançar ele no mercado. Como a gente está criando um curso, o passo da análise e evolução acontece durante, o curso, com os feedbacks dos alunos e principalmente ao final do curso, onde a gente vai fazer uma avaliação desse curso, ver o que que funcionou, o que que não funcionou para a gente corrigir rotas e para uma possível reaplicação dessa eletiva aí nos trimestres ou anos, posteriores. Então vamos lá. Para fazer uma avaliação de curso, a gente costuma utilizar uma escala chamada Likert e a gente avalia esse curso em relação a alguns eixos. Pelo menos 3 eixos têm que estar na avaliação do seu curso de eletiva. Você precisa avaliar o seu curso quanto à relevância do tema. Será que esse tema realmente engajou os alunos? Foi relevante? Quantas atividades? Será que essas atividades conseguiram desenvolver as competências propostas? Os alunos gostaram dessas atividades? E quanto aos objetivos, será que os objetivos que você propôs lá no início da sua eletiva foram de fato atingidos com o curso? Então vamos lá. Para fazer essa avaliação, como eu disse, a gente vai utilizar a escala Likert. A escala Likert é um tipo de avaliação onde você vai ter 2 extremidades e um meio termo ali, bem no meio dessas extremidades. Então, uma maneira muito comum da gente utilizar essa escala Likert é fazer uma frase, por exemplo: "O objetivo 1 do curso foi atingido com sucesso". E eu posso concordar totalmente com essa frase ou discordar. Aqui no meu caso, os 2 extremos é concordo totalmente e discordo totalmente, passando pelo intermediário, que é indiferente e neutro. Eu também poderia ter só 3, 2 extremidades e um intermediário. O ideal é que esse tipo de avaliação tenha de 3 a 5 critérios, porque senão fica muito subjetivo e você vai ter dificuldades de fazer a interpretação dessa avaliação no final, tá certo? A frase aqui, concordo ou discordo, também pode mudar, não é necessariamente só concordar ou discordar. A gente também pode ter uma escala Likert, por exemplo, de totalmente satisfeito ou totalmente insatisfeito, digamos, o conteúdo dado na eletiva atendeu às suas expectativas, ele pode ficar totalmente satisfeito, ou totalmente insatisfeito, ou simplesmente satisfeito, ou nem satisfeito, nem insatisfeito. O interessante é sempre a gente ter em mente que esse tipo de escala, esse tipo de avaliação, ele vai depender de 2 extremidades, de pelo menos um intermediário. Uma dica é não fazer mais que 5 critérios de avaliação da escala Likert, para você não se embolar na interpretação. Agora eu vou mostrar um modelo editável que está lá no AVA, no tópico 3, onde a gente está fazendo essa parte de construção da ementa, e lá você pode baixar esse modelo e editar. É interessante que você faça isso via formulário Google ou formulário Microsoft, que eles já te dão esses dados aí analisados, e é mais fácil da gente distribuir entre os alunos do que uma folha de papel com essas avaliações. Então vamos acompanhar agora como que é um modelo de avaliação de curso. Temos aqui então um modelo de avaliação de curso para que vocês possam utilizar na eletiva de vocês. A gente pode avaliar em diversos eixos aí, critérios de avaliação. Porém, temos que lembrar que 3 critérios são fundamentais e precisam ser obrigatórios: uma avaliação em relação ao interesse dos alunos com o tema, uma avaliação em relação à atividade que os alunos fizeram e uma avaliação em relação também, aos objetivos do curso, se foram ou não foram atingidos. Aqui nesse modelo eu coloquei outros 2 fatores que eu considero importante, mas fica a seu critério se você vai manter esses fatores na avaliação ou não. Então, nessa primeira parte, eu mantive os eixos de avaliação com relação ao interesse dos estudantes com o tema da eletiva, com a atividade, carga horária dessas atividades, com relação à clareza, objetividade e conteúdo do material que eu disponibilizei, com relação aos professores que ministraram a eletiva e com relação aos objetivos propostos no curso. Então vamos lá. Se vocês observarem, eu coloquei uma sentença e utilizei escala Likert. Então, no primeiro eixo, considerei o tema abordado interessante. Ele vai discordar
ou concordar totalmente, discordar ou concordar, ou ser indiferente com relação a essa afirmação. Então, observam que nesses critérios foram todos utilizados dessa forma. Então, por exemplo, em relação à clareza e objetividade do material do curso, considerei o material fornecido no curso claro e objetivo. Concordo, totalmente, concordo, discordo, né. E um detalhe e uma dica que eu dou para vocês é que a cada eixo vocês coloquem para o aluno dar uma nota geral, pra vocês terem uma noção de como deu a avaliação geral do sistema, né. Aqui eu consigo observar essa avaliação de acordo com itens, e aqui, uma maneira geral, como que foi o tema. Então, de maneira geral, qual nota você daria para a eletiva em relação ao tema? Se ele marcar 8, 9, 10, então foi uma boa avaliação. Se ele marcar 1, 2, 3, a avaliação foi ruim. 4, 5, 6, regular. Se ele marcar aí 7, né, até mesmo 6, 7, é preciso melhorar. Foi bom, mas é preciso melhorar, tá certo? Então vocês vão observar que eu sempre termino, eu coloco aqui detalhado cada critério de avaliação em relação ao eixo e eu termino com uma nota geral. Assim é a carga horária e a atividade, eu quero ver se a carga horária foi suficiente, se as atividades estavam de acordo com o conhecimento deles, se contribuíram para o entendimento do tema. E aí depois, de maneira geral, qual nota você daria para a eletiva em relação às atividades. E aí a gente continua também em relação à clareza, em relação aos professores e em relação aos objetivos, eu já vou mudar um pouquinho a escala Likert. Ao invés de usar 5 critérios, de discordo totalmente a concordo totalmente, o objetivo eu não preciso, só quero saber se ele foi atendido ou se ele não foi atendido, ou se ele foi atendido parcialmente. Então, por exemplo, conhecer a composição química das drogas e seus mecanismos de vício. Os alunos conheceram? Eles aprenderam sobre isso? Então esse objetivo foi atingido. Eles aprenderam, mas nem tanto, foi atingido parcialmente. Então aqui eu dei uma modificada para facilitar a minha análise se o objetivo foi ou não foi atingido. E uma outra dica que eu coloco é que você peça ao aluno que escreva alguns pontos positivos, né, sempre comece pelos pontos positivos, para que você não desanime nenhum aluno. Então a gente escrever alguns pontos positivos da eletiva para você ver o que mais agrada nos alunos. Se tiver alguns pontos negativos, peça o aluno para escrever, para você saber aonde está doendo ali, para você modificar aquele ponto. E sempre, se ele pode deixar aí alguma sugestão para melhorar o curso. Quem sabe ele não pode te dar uma sugestão, né, aquele insight que vai surgir justamente através de uma ideia, de uma sugestão de melhora aí do seu aluno, que é, na verdade, quem vai receber esse curso e quem deve gostar ou não desse curso. É para ele, para o seu aluno, no meu caso é para a Emily que eu fiz esse curso, então se a Emily me der alguma sugestão, eu preciso ouvi-la para melhorar o curso para ela. Então terminamos por aqui, né, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de Design Thinking para a criação de emendas de eletiva, e você pode continuar o curso, ainda tem o tópico 4 e o tópico 5, onde a gente vai ver as metodologias ativas que podem ser aplicadas na eletiva e algumas estratégias de avaliação dessas metodologias e dessas habilidades e competências. Até breve.